Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ter sido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Recomende e ensine estas coisas. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça, para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continua fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Deus abençoe a nossa irmã Kathleen Sofia, minha neta, e o Pietro Natan, neto meu também. Bom, 1 Timóteo é uma epístola, uma carta escrita por Paulo. Eu vou tirar um pouco da ambiência, que vai melhorar aí para quem está ouvindo. Isso. Bom, 1 Timóteo é uma epístola, uma carta escrita por Paulo. Nesse capítulo de número 4, Paulo trata de assuntos como oração, santificação, fé, espíritos enganadores, superação às críticas, doutrina e comportamento. Portanto, trata-se de um texto amplo
e por essa razão eu o delimitarei para o sermão, tomando como ênfase a primeira parte do versículo 16. Cuide de você mesma. Pois bem, em uma de minhas especializações, eu tive a oportunidade de estudar, pastora Ruth, sobre a obra de Michel Foucault, que foi filósofo, professor, psicólogo e escritor francês. Kathleen Sophia. Ele era dono de um estilo literário único. Foucault revolucionou as estruturas filosóficas do século XX, fazendo uma arqueologia das ciências humanas, da literatura, da escrita e do pensamento em geral. Preocupou-se com as formas de subjetivação e poder, tecendo análises filosóficas mediante o método genealógico, e por derradeiro escreveu O Cuidado de Si, como o terceiro volume publicado na coletânea histórica da sexualidade. Um outro ponto que cito para a abertura do sermão é que eu aprendi, Kathleen Sophia, que Apolo, o único deus presente na mitologia grega, que ficou conhecido pelo mesmo nome na mitologia romana, ficou muito conhecido por ser deus do sol, mas também era conhecido como deus patrono da música, profecia, do arco e flecha, da medicina, das artes, entre outras coisas. Apolo, jovem e um dos mais belos de todos os deuses gregos, era tão respeitado que foram construídos 2 importantes santuários em sua homenagem, pastora Ruth. Um deles localizado em Delfos e o outro em Delos. No santuário em Delfos, que teria surgido por volta de 650 a.C., estava escrito o seguinte: Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Essa frase foi objeto de estudo e interpretação pelo Michel Foucault, que explicou que a inscrição alerta para que antes de se dirigir ao oráculo, ao templo, ao Deus, você precisa saber bem qual é a sua pergunta. Ou seja, mais importante do que saber o destino, para onde você vai, é saber primeiro quem você é, quem é o viajante. E nesse texto de 1 Timóteo, Paulo vai na mesma linha de Foucault, demonstrando que com a pessoa que procura seguir a Cristo não é diferente. Quase sempre a preocupação com a outra pessoa toma enorme espaço e às vezes a vida de toda é uma pessoa, fazendo com que ela se esqueça de cuidar de alguém muito importante, ela mesma. Paulo, ao escrever esse capítulo, coloca o cuidado pessoal em pé de igualdade com o cuidado com a doutrina. Observemos que cuide de você mesmo vem inclusive antes do cuide da doutrina. Bastante culto, inteligente, ele demonstra conhecer a importância do bem-estar físico, emocional e espiritual, tendo em vista que no mesmo capítulo que trata de assuntos, como eu disse, como oração, santificação, fé, espíritos enganadores, superação das críticas das pessoas e doutrina, ele orienta sobre comportamento no sentido de que a pessoa entenda que para servir a Cristo é preciso, é necessário dar um tempo para ela mesma, sopesando
quais são as suas necessidades e desejos. É por meio desse autocuidado que a pessoa, com a ajuda do Espírito de Deus, que vem e passa a habitar nela, cria bons hábitos rotineiros que possibilitam e contribuem para a melhora da saúde física, psíquica e espiritual. Cuide de você mesma. Isso não é, pastora Ruth, uma tarefa simples. Parar, olhar, examinar a si mesma e atribuir o cuidado necessário, reservar tempo para lazer na agenda abarrotada de compromissos de trabalho, igreja e família. Pior que isso é que existem péssimos hábitos de, em vez de se resolver os problemas que lhe são pertinentes, a pessoa os deixa no óleo, a pretexto de que Deus os resolverá. Desse modo, olha como que a coisa é séria. Sentimentos de angústias, mágoas, cansaços, enfermidades não tratadas no corpo, na alma e no espírito tomam conta da vida da pessoa em forma de ódio. Cuide de você mesma. Isso implica, dentre outras coisas, há pelo menos 5 quesitos que você precisa observar. Presta atenção aí, Sofia. O primeiro, aprenda a dizer não. Qualquer coisa que lhe faça mal, ainda que alguém o faça em nome de Deus, diga não. 2. Cultive bons hábitos de higiene e alimentação. Vá ao médico e faça exames periódicos. Reserve tempo para dormir e descansar. Faça atividades físicas, movimente-se. Coma para viver, em vez de viver para comer. Terceiro quesito. Reserve um tempo para fazer algo que goste, passear no parque, ler um livro, cantar, ver um filme. Programe e tire folgas, férias. Você viu no início da live que nós colocamos um vídeo em que nós mostramos ali no making off uma viagem que nós fizemos antes da pandemia, não é? Foi uma viagem maravilhosa, muito boa. E essa viagem foi uma das muitas que nós fizemos e pretendemos fazer ainda mais, porque a gente tira um período ou 2 durante o ano e programamos essas viagens, passeios. Além disso, no nosso dia a dia, na semana, sempre você que acompanha aqui as nossas redes sociais, observa que além de trabalhar muito, nós passeamos muito também. Então nós cuidamos primeiro de nós, para que a gente tenha condições de cuidar das pessoas. O quesito de número 4, faça algo novo para você mesma, periodicamente. Não é? Já imaginou? Uma receita nova, um penteado novo, um corte de cabelo diferente, não é? Um batom diferente. Então, invista em você, faça algo novo para você mesma. Por fim, o 5º quesito, construa e mantenha laços e amizades com pessoas que lhe transmitem boas energias. Isso é muito importante. Sabe aquela pessoa, pastora Ruth, esquisita, não é? Que só pensa que as coisas, que vai dar tudo para trás, não é? Que um avião vai cair na cabeça dela, não é assim? Vai acontecer uma desgraça hoje, então ela só pensa o mal. Essas pessoas são problemáticas.
Mas tem aquelas pessoas, não é? Nós estamos na dificuldade, enfim, elas sempre estão trazendo boas energias. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Olha, eu estou contigo. Olha, se você precisar, conte comigo. Então construa e mantenha laços de amizades com pessoas assim. Leia comigo para concluirmos no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículos 25 ao 27, que é um contexto da parábola do bom samaritano. Então, diz assim o texto, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 ao 27. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar, Sofia, alguma prova contra Jesus, ele perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que está escrito? Aliás, o que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? Aqui eu abro um parêntese. Então não basta o que está escrito, não é? Tem muita gente que diz, mas está escrito, mas o que você entende? Como que você entende o que elas dizem? Então observe, pastora Ruth, que é importante estar escrito, mas como que eu enxergo, como que eu entendo isso? Então Jesus perguntou a ele o que está escrito e como você entende. Aí o homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo, como você ama a você mesmo. Aí Jesus olhou e disse: a sua resposta está certa. Disse Jesus: faça isso e você viverá. Ao concluir com essa citação do Evangelho de Lucas, eu quero dizer que quando você estiver bem, confiante, com saúde física e mental, poderá amar a pessoa próxima de você como a você mesma e a Deus sobre todas as coisas. E fazendo isso, terá saúde espiritual, então viverá. Querido Deus, eu louvo o teu nome por esta palavra, por esta oportunidade, por podermos, ó Deus, como na orientação que Paulo deu a Timóteo, fazer essa pregação, esse sermão falado público para abençoar, primeiro, a minha vida, a vida da minha família e a vida de todas as pessoas que nos veem ou nos verão, porque essa pregação, essa celebração segue por tantas partes do mundo, do planeta e, quem sabe, em outras galáxias. Então, eu quero pedir a tua bênção, a tua graça sobre a vida das pessoas. A irmã Enísia, o irmão Juventino, que estão em viagem, a irmã Francisca, que não pôde vir, a Shirley, toda a sua família, estende as tuas mãos de bênção e de vitória. A nós que estamos aqui, a minha mãe, meus filhos, meus netos e netas, abençoa grandemente. Nossos parentes, tios, tias, primos e primas, minhas cunhadas e cunhados, toma, Senhor, nas tuas mãos, meus colegas de trabalho, Senhor, nossos vizinhos, abençoa-os grandemente. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus e para a tua glória. Amém.